Bora fazer nossa ponte diária aqui com a nossa equipe no Rio de Janeiro. O Cristiano Pinho já está a postos para a gente falar de uma tragédia do Rio de Janeiro que, infelizmente, já faz história, né? Porque a nossa equipe, inclusive, contabiliza essas histórias de pessoas que são vítimas de bala perdida e que de perdida não tem nada, né? São balas que acabam encontrando alguém e, infelizmente, a gente vai falar de uma criança que morreu vítima de bala perdida no estado do Rio, né, Pinho? Bom dia para você. Isso, Sheila. Bom dia para você também, para Carla e a todos os nossos ouvintes. Caso que aconteceu no sábado e a Polícia Civil agora está tentando encontrar o atirador que acabou matando essa criança de apenas 2 anos de idade em Barra Mansa, que é um município aqui do sul do Rio de Janeiro, fica no interior do estado. Esse caso aconteceu, como eu disse, no sábado. O Ícaro Miguel Sigilião dos Santos, de apenas 2 anos de idade, ele estava com a família em um local relativamente até bem movimentado, quando, segundo testemunhas, um carro com alguns ocupantes se encostou e um desses ocupantes começou a atirar em direção aonde estava o Ícaro. Ele tinha um alvo que chegou a ser atingido, inclusive, só que um desses disparos acabou atingindo o menino de apenas 2 anos de idade. A Polícia Militar informou que quando as equipes da corporação foram acionadas, as vítimas já estavam lá baleadas, não havia uma viatura no momento em que essa ação criminosa aconteceu. Os 2 baleados foram socorridos para o hospital. O pequeno Ícaro chegou a ser levado com vida, mas não resistiu aos ferimentos. E o alvo desse ataque, se é que a gente pode dizer assim, uma pessoa de 21 anos de idade, identificada como Anderson Leite, também chegou com vida ao hospital, mas também não resistiu aos ferimentos. Os familiares do Ícaro, eles até já têm ideia de quem seria esse atirador, chegaram a fazer algumas publicações pedindo ajuda para localizá-lo, mas a Polícia Civil, que está responsável pela investigação, ainda não confirma realmente ter identificado o autor dos disparos. A avó do Ícaro, a Andréia Sigilião, ela fez publicações de cortar o coração na internet, dizendo que tiraram a razão da vida dela e contando um pouco da história do Ícaro, que era um menino cheio de alegria, estava sempre sorridente e que nasceu prematuro de 6 meses de idade, sempre lutou bastante pela vida e lamentou que ele a perca assim de uma maneira tão trágica com apenas 2 aninhos. Oh, meu Deus. E até quando, né? Até quando a gente vai ficar falando de como essa história se repete no Rio de Janeiro? É inaceitável. Olha o menininho, 2 anos de idade. A gente viu aí, para quem tá na nossa live, as imagens dele. Que negócio terrível. A gente não pode se acostumar com essas coisas. Porque no Rio de Janeiro é uma sequência impressionante de relatos exatamente, muito parecidos. Quantas famílias, quantas mães, pais, avós chorando a perda de crianças como o pequeno Ícaro. Gente, é impressionante. A gente ainda tem balanço, Pinho, sobre quantidade de pessoas vítimas de balas perdidas no Rio de Janeiro? Por exemplo, nesse ano de 2021, tem dados nesse sentido? Tem, levantamento aqui da rádio, pelo menos 42 vítimas de balas perdidas, aliás, agora com o Ícaro, pelo menos 43 vítimas de balas perdidas e 17 delas acabaram morrendo. Só em 2021, dessas 17 mortes, foram pelo menos 4 crianças agora com o pequeno Ícaro. Isso, claro, de casos que chegam ao conhecimento da mídia, de casos que os nossos ouvintes trazem, sem contar o que tem aí de tiroteio e que a gente acaba não sequer sabendo quando as pessoas não procuram e a informação não circula, né? Bom, a gente vai continuar acompanhando esse caso. Rapidamente, Pinho, a aplicação da primeira dose da vacina está suspensa no Rio de Janeiro hoje? Ainda tá, o pessoal estava naquele clima em polvorosa de poder, quem sabe, já começar a vacinação dos adolescentes a partir do fim de agosto, se aproximando da vacinação das pessoas com 18 anos de idade, mas a Prefeitura está culpando a logística do Ministério da Saúde, suspendeu parcialmente na sexta-feira a campanha aqui na capital, sem aplicar a primeira dose. O município estima que mais ou menos 20 mil pessoas deixaram de se vacinar no sábado com essa suspensão da campanha. Seriam imunizadas pessoas de 35 anos ou mais. No domingo aqui não tem vacinação e havia até uma expectativa de, quem sabe, retomar o calendário hoje, o que não aconteceu. Até chegou vacina ontem no aeroporto, em Guarulhos, só que o Ministério da Saúde ainda não distribuiu para os estados. Então a Prefeitura mantém, por enquanto,
só a aplicação da segunda dose. Não é a única cidade aqui no estado nessa situação, tem municípios do norte, da região metropolitana mesmo, que também estão aguardando novos envios para poder dar andamento ao calendário de vacinação. Valeu, Pinho. Boa semana para você. Bom trabalho. Para vocês também.